Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Pessoal, temos péssimas notícias para quem se aposentou com as regras da reforma da Previdência e também quem ainda nem se aposentou. Então, já temos na tela o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que, num passado não tão distante, já teve votos favoráveis aos aposentados, mas na revisão da vida toda votou contra e agora teve mais um voto aí realmente questionável do ponto de vista jurídico. É claro que a gente nunca vai atacar a pessoa, nós estamos aqui debatendo argumentos, tá certo, pessoal? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, pós-graduado em Direito Constitucional e direto de Brasília, com as últimas informações do STF, STJ, lutando pelos direitos dos trabalhadores e aposentados. Então já vamos seguindo aí, pessoal, sem perder tempo. Vou colocar na tela. O Barroso votou para considerar válidos os pontos da reforma da Previdência aprovada em 2019. O ministro é relator de 12 ações que questionam trechos da mudança da Constituição aprovada pelo Congresso. Então, o que acontece, né? Você fala, doutor, mas foi aprovado lá em 2019, o que está acontecendo? Pessoal, uma lei ou uma emenda constitucional, ela não é porque ela foi aprovada, né, que ela respeite a Constituição. Então, a própria lei ou a própria emenda constitucional, ela pode sim ser declarada inconstitucional. O que não pode ser declarado inconstitucional é o texto da Constituição original de 1988. Todas as alterações posteriores ou as leis também podem sim ser consideradas inconstitucionais. Então, vem entender o caso e eu vou mostrar no final outros dados que aí eu quero saber a sua opinião, quero que você comente. Bom, o ministro é relator de 12 ações que questionam diversos pontos da alteração na Constituição feita pelo Legislativo. O plenário virtual é um formato de deliberação em que os ministros apresentam seus votos diretamente na página do Supremo, na internet. E você sabe bem, né, pessoal? Você sabe bem de como funciona aqui o plenário virtual com a revisão da vida toda. Bom, essas 12 ações foram apresentadas por associações que representam setores do serviço público, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e partidos políticos. Então vejam aqui que não é qualquer um que está pedindo, são associações que possuem conhecimento jurídico. Então já vamos abrir o olho para isso. Bom, o ministro votou por rejeitar 8 processos. Em 4 ações, ele entendeu que é preciso estabelecer uma interpretação para o trecho da reforma que trata da cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas da União, Estados e Municípios. Ele concluiu que é preciso fixar que a base de cálculo da contribuição previdenciária desse segmento só pode ser aumentada em caso de persistir desequilíbrio nas contas da Previdência, mesmo após a adoção do regime de progressividade das alíquotas para os servidores. Então temos aí várias mudanças, né? Ao longo do voto ele falou que ele apresentou um conjunto de dados sociais, jurídicos e econômicos que apontam a necessidade de mudanças na legislação sobre aposentadorias. Na área social, ele destacou que houve aqui uma mudança demográfica ocorrida no país. Ele falou que foi favorecido e vigorou por muito tempo no país, principalmente para os servidores públicos. Falou que na economia mencionou a relação entre receitas e despesas da Previdência, a proporção desses gastos em relação ao PIB, a sua posição no orçamento público e os impactos do déficit da Previdência. E ele também ressaltou que pode ter impacto na atividade econômica, né? Ele fala que as reformas na Previdência são voltadas a combater o déficit, eles produzem impactos macroeconômicos positivos que não podem ser ignorados. Ele fala que aumentar a idade mínima para a aposentadoria, por exemplo, é fazer o trabalhador, né, estender a sua vida laboral, a sua vida produtiva. Fala que isso tende a fazer menos poupança, a consumir mais, incentiva as empresas a incrementarem a sua capacidade produtiva, o que aquece a economia e gera mais empregos. É claro, né, pessoal? Se você aposentou e continuou trabalhando, não tem nada de errado se você quiser continuar trabalhando. O que eu acredito que seja um equívoco aqui poxa, então para que você contribuiu se você se aposentou e precisa continuar trabalhando? Você entendeu a diferença?
Se você quer continuar com um hobby ou você gosta do que faz, você realmente acha que está melhor trabalhando, aí é uma coisa. Agora, trabalhar porque precisa, né? Muitas vezes se expondo a riscos, cheio de doenças aí, sem poder trabalhar, mas mesmo assim tendo que se esforçar, isso realmente não é o objetivo de uma previdência. Você contribuiu para chegar nessa hora para descansar, para viajar, para ver os filhos e os netos crescerem. E se quiser trabalhar, aí tudo bem. Agora, querer trabalhar e precisar trabalhar são coisas bem diferentes. E ele fala que o aumento desenfreado do déficit na Previdência Social afeta a capacidade do investimento público, compromete a credibilidade do governo e faz subir a taxa básica de juros. Os juros são uma barreira para o crescimento da atividade econômica, mas e por restringir o crédito, desde estimularem o consumo e a produção. Só que aqui, pessoal, nós tivemos esse aumento aqui de juros, foi justamente numa medida para conter a inflação. Não, em nenhum momento foi apresentado que foi por causa de um suposto déficit da Previdência Social, tá certo? Nós também precisamos acompanhar aí, né, num contexto macroeconômico, todas as notícias, tudo que é passado para a gente. E ele fala que consolidou-se como um mecanismo de transferência de recursos de pobre para ricos. Estabeleceu-se como um modelo seguro obrigatório que agravava as desigualdades sociais existentes no país, negligenciando qualquer papel de promoção da justiça redistributiva. Bom, pessoal, sobre os impactos aqui da Previdência, né, temos aqui o portal da transparência diretamente do próprio governo, né, ele se obrigou, por meio de lei, a fazer o portal da transparência com os dados. E aqui nós temos aqui o seguinte, ó, em 2022, o orçamento atualizado para a Previdência Social de 866 bilhões de reais. Tá bom, né? Isso é muito ou pouco? Vamos ver. E o total de despesas executadas, ó, já estamos caminhando para o final do ano, faltam só 2 meses, e só executou 612 bilhões. Então, 240 bilhões de reais que ainda não foram utilizados. Aí você me fala, doutor Nakamura, mas o ano ainda não acabou. Pode ser que eles vão utilizar esse dinheiro. Não, então tá bom. Então vamos ver aqui o ano de 2021, né? Que é um ano que já acabou. Orçamento atualizado, né? O dinheiro disponível para a Previdência, 791 bilhões de reais. E o total de despesas, 740 bilhões. Opa! Sobrou 51 bilhões de reais no bolso da União. Que déficit é esse da Previdência que gera um caixa de 51 bilhões, né? Aí a gente vai ficando em dúvida. Aí você fala, vamos ver 2020, doutor. Vamos ver 2020. Foi um ano muito complicado. Então tá bom. Orçamento, 756 bilhões disponibilizados para a Previdência e só foi executado 703 bilhões. Opa, sobrou 53 bilhões de reais. Aí você fala, não, mas vamos ver 2019. 2019 foi o ano da reforma da Previdência. Então vamos ver 2019. Olha aí o orçamento, 713 bilhões de reais e despesas 668 bilhões. Sobrou dinheiro. Aí você me fala, não, mas foi por causa da reforma da Previdência. Bom, primeiro que a reforma da Previdência foi aprovada em novembro de 2019. Foi no finalzinho do ano, né? Já não fez toda essa diferença assim. Mas vamos seguindo, não tem problema. Vamos ver então em 2018, né? Em 2018, a despesa deve ter sido maior que o orçamento total da Previdência, né, pessoal? Para falar que está em déficit, falar que dá prejuízo. Orçamento atualizado 673 bilhões de reais e despesas executadas 629 bilhões. Pessoal, mas o que está acontecendo? Sobrou 43 bilhões de reais. É isso mesmo. Então, eu quero a sua opinião aqui. Você acredita que a Previdência está dando esse prejuízo todo? Uma coisa é inegável, tudo bem. Boa parte do PIB, boa parte vai para o pagamento da Previdência. Tá bom, isso até os dados indicam, realmente não dá para discutir. Agora, o que não estão falando, né, só estão falando aí da parte de pagar. Agora, e de arrecadar? A Previdência também arrecada muito. Você que contribuiu aí anos 60, 70, 80, 90, anos 2000. Fica aí 40 anos contribuindo. Então vamos falar também da arrecadação, não é verdade? O pessoal fica só falando da despesa, como é que fica? Tanto é que na época, 2019, saiu um estudo, né? Se você digitar no próprio Google, reforma da Previdência 2019... Previdência não é deficitária. No próprio Congresso, vamos ver se já consegue achar aqui,
o Senado, né, fez um estudo, ó. Olha aqui, ó, saiu um estudo, né? O senador Paulo Paim apontou aqui, ó, um estudo do próprio Senado e criticando a proposta de reforma da Previdência, porque falou que, olha, o sistema não é deficitário, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito fizeram uma CPI da Previdência e destacaram que o sistema previdenciário do Brasil não é deficitário, ou seja, ele não gasta mais do que arrecada. Então, pessoal, a gente não pode ter memória curta, né? Se fizeram um estudo e falaram antes da reforma já não era deficitário, já não gastava mais do que arrecadava, o que mudou? Não é verdade, pessoal? Então é só o direito do trabalhador e do aposentado que foi retirado mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Então precisamos continuar brigando. Tanto é que vocês viram as associações que entraram na briga aí, né? As associações que entraram na briga. Ó, defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e os partidos políticos. Vocês acham que eles não detêm um conhecimento jurídico para saber, né, o que é certo, o que é errado? Por que tem tanta gente lutando contra a reforma da Previdência? Fala para mim, pessoal, por que tem tanta gente lutando contra? Será que todo esse pessoal que está equivocado? Será que todo isso estudando um monte para passar num concurso público, se preparando, continuando os estudos, se atualizando? Será que eles que estão errados? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Então, inscreva-se no canal aqui e ative as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter assistido até o final. Assista os outros vídeos que estão na tela. É muito importante você assistir aos vídeos desse canal aqui. E tem informação variada a cada vídeo diferente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.